Quando o Milton me chamou, eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar? E aí, na hora me veio no coração aquilo que Jesus já tem falado comigo, sobre um cuidado. E o tema que eu queria trazer hoje aqui nessa noite é sobre Jesus cuida de você. E Jesus, ele quer cuidar de você. Ele te ama, ele entregou a vida por você, tem um amor incondicional para a sua vida. Ele quer tratar a sua vida de perto. E lá em Salmos 34:8 fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Tem como, então, a gente provar e ver que o Senhor é bom. E isso tem que nos constrangir, porque o amor de Jesus é para nós. Ele entregou a vida por nós mesmos. E dentro disso, eu pensei assim, será que nós estamos impedindo Jesus de cuidar da nossa vida? E não é que a gente é alguém para impedir o agir de Deus. A gente não é, tipo, alguém para impedir nós. Comedor de angu vão impedir o que Jesus vai fazer. Ele pode fazer a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Mas Jesus fala que ele nos deu um livre-arbítrio, um poder de escolher. Ele nos deu uma vontade. A gente é uma criatura livre que a gente pode escolher ou não que Jesus trate a nossa vida. Então, a gente pode escolher Jesus tratar a nossa vida. Lá em Eclesiastes 7, fala assim, Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto. Ele se meteu em muitas astúcias. Então, lá em Adão e Eva, Jesus fez eles reto, mas eles escolheram não deixar Jesus cuidar deles. Eles escolheram não deixar Jesus tratar eles. Eles escolheram isso. E lá em Deuteronômio 30:19, fala assim: te propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Então, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então, se você quiser ter vida, é só em Jesus. É só em Jesus que você vai ter vida. Você pode procurar em qualquer lugar. Você pode ir do outro lado do planeta. Mas aquele vazio que está no seu coração, você só encontra em Jesus. Não é em alguém, não é na sua família, não é nos seus amigos. Você pode até tentar se convencer quando algo falta, mas é só Jesus que vai tratar de você. É só Jesus que vai cuidar desse vazio. É só Jesus que preenche esse vazio. Não tem outro formato, é só Jesus mesmo. E em Apocalipse 3:20, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, se você abrir a porta do seu coração hoje, Jesus vai entrar, Jesus vai mudar aquele pecado que você não aguenta mais, aquela família sua que te dá muito problema, que às vezes você chega em casa e você fala assim: nossa, eu tô tão cansado de estar aqui, mas Jesus me ajuda. Então, ele está à porta, ele quer te ajudar nessa sua aflição, ele quer te ajudar nessa sua angústia. Ele está ali, ele está à porta e ele quer te ajudar. Independente da situação que você tiver, não é nada impossível para Jesus. Não, calma. Nada é impossível para Jesus, é isso mesmo. Então, assim, Jesus pode fazer o impossível na sua vida. Mesmo você não acreditando em você mesmo, Jesus acredita em você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer tirar aquilo que você não aguenta mais. Ele quer tratar com você e ensinar: não, meu filho, esse é o caminho, é dessa forma. Ele quer tratar a sua vida. E se você está aqui hoje, às vezes você nunca ouviu falar isso, mas às vezes você está aqui e você quer ser cuidado por Jesus, mas tem algumas coisas que têm te impedido esse cuidado. E eu separei alguns pontos aqui. Abram comigo lá em Lucas. Lucas 18, que é a passagem que muitos aqui conhecem sobre o jovem rico. Foi falado semana passada também, mas eu queria falar mais um pouco dele. Que é assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus.
sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e verá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse jovem rico, eu fiquei pensando assim, lá em casa. Como que esse jovem rico não deixou Jesus cuidar dele? Como? Como que ele fez isso? Sabe o que esse jovem rico fez? Lá em Mateus 19, essa mesma passagem em Mateus 19, em Marcos 10, fala que ele se aproximou, que ele ajoelhou, ou seja, ele se prostrou diante de Jesus. Igual a gente faz aqui todos os cultos. A gente se aproxima, no apelo a gente vem. E ele também, ele ouvia falar da vida eterna. Ele já sabia. E ele perguntou a Jesus. Então, ele cria em Jesus, porque ele não ia perguntar a qualquer um. Ele não ia perguntar a uma pessoa que não tinha o poder. Ele não ia fazer isso. Então, ele sabia do poder de Jesus. Mas, mesmo assim, ele não abriu o coração. Mesmo assim, ele não deixou Jesus cuidar da vida dele. Mesmo assim. E quando a gente pensa, será que a gente está sendo igual a esse jovem rico? Mesmo estando aqui há muitos anos, mesmo sendo a sua primeira vez, será que a gente se acha bom? Igual aqui ele fala assim, não adulterarás, não matarás. Ele falou, faz tudo isso. Às vezes você também não mata, não rouba. Você acha que você é boa o suficiente, você acha que só você é boa, você vai ir para o céu. Eu pensava assim antes. E às vezes a gente não faz nada de errado, segundo a visão das pessoas. E aí, às vezes, a gente até fala com Jesus, a gente ora, a gente clama, mas não abre o coração, não deixa Jesus tratar naquela ferida mesmo, sabe? Às vezes a gente é assim, igual o jovem rico. E muitas vezes a gente é assim porque o nosso coração, ele tem se inclinado para muitas coisas. Eu não sei o que tem inclinado seu coração. Pensa aí você, o que seu coração tem inclinado hoje? Como você veio aqui para esse culto? Você veio com o coração aberto para ouvir uma palavra que transforma? Ou você veio pensando no dia de amanhã, na roupa que eu vou usar amanhã, no que eu vou comer depois do culto? Ou às vezes numa pessoa que você tem interesse aqui? Eu não sei qual que é a sua intenção aqui hoje. Eu não sei disso. Mas você sabe. Você sabe o que o seu coração tem inclinado para as coisas do seu dia a dia. Às vezes você vem aqui todo sábado, mas durante a semana Jesus não está com você. Seu coração está inclinado para os seus amigos, para opiniões dos seus amigos, eu não sei, mas você sabe. E cabe você hoje pensar e refletir o que está no seu coração. O que está no seu coração que é tão valioso ao ponto de você se convencer que Jesus não é o suficiente? Porque quando você coloca outras coisas no lugar de Jesus, você está se convencendo que Jesus não é o suficiente. E Jesus é o suficiente. Só que falta ainda você provar. Você se achegar até Jesus. E eu anotei até umas coisas aqui. Que às vezes é o seu casamento, seu futuro casamento que está no seu coração. Às vezes sei lá, o seu trabalho, né? Seus filhos, até o seu eu, a sua dificuldade, às vezes é tão maior do que Jesus. Às vezes o que você vê que é tão difícil para você, às vezes você vê maior do que Jesus. E isso é muito triste, porque não é a verdade. Você criou isso na sua cabeça e você está se convencendo disso. Mas não é a verdade. Jesus é maior que tudo. Ele pode mesmo transformar a sua vida, como ele transformou na vida de muitos aqui. Ele pode transformar essa situação. Às vezes é o seu eu. E uma coisa que eu coloquei também aqui é a aprovação humana. Quantas vezes eu inclinei para a aprovação humana? Quantas vezes eu me importei mais do que as outras pessoas pensavam do que o que Jesus pensava? Talvez era porque eu não tinha conhecimento que tinha um Deus Pai que era próximo de mim. Mas quantas vezes isso me machucou tanto?
Isso me feriu tanto. E às vezes você que está aqui sabe de Jesus, sabe que a opinião de Jesus é o que mais importa, mas ainda você está preso nisso. Você ainda liga pelo que as pessoas pensam. Você está aqui, mas você está agindo para agradar as outras pessoas. Isso pode acontecer. Mas isso é muito triste, porque isso é tudo vão, isso é passageiro. Mas Jesus conhece seu coração. Ele quer cuidar de você, ele quer tratar da sua vida, sabe? Ele quer mudar isso em você para você ter vida, porque isso está ocupando o lugar de Jesus. E eu até anotei que em Marcos 7, fala da mulher cananeia, que ela se prostrou aos pés de Jesus como se fosse migalhas, pedindo a Jesus migalhas, eu só quero um pouco disso. E quantas vezes as pessoas fazem isso com o próximo? Com algo que é tão banal, às vezes um vício, as pessoas ficam migalhas querendo isso, só que não prostrou na pessoa certa. Falta você prostrar diante de Jesus, falta você inclinar, e não é na primeira vez, aceitei Jesus, é isso. É todos os dias, é você se inclinar e falar, Jesus, nossa, hoje está difícil, me ajuda. Ô Jesus, eu dependo do Senhor para estar ali no meu trabalho. Eu dependo do Senhor para fazer aquilo. Às vezes está num lugar, mas está orando. Jesus, me ajuda nisso. Olha o que eu estou pensando, eu não quero pensar nisso. Sabe? Você chegar diante de Jesus dessa forma, se prostrar diante de Jesus, ao invés de prostrar diante de tantos pensamentos, se prostre diante de Jesus. E talvez o que seu coração tem inclinado é algo muito ruim. É muito ruim as visões humanas, é muito ruim a visão de Deus. Às vezes o que está no seu coração é muito ruim, é muito pesado, que você não está aguentando mais viver com isso. E essas riquezas são muito naturais. E ela pode ocupar o lugar de Deus e você nem está percebendo que ela está ocupando o seu lugar. Às vezes você nem orou e pediu, Jesus, tira as escamas dos meus olhos, me mostra por que eu estou tendo tanta dificuldade de me achegar à tua presença. Me mostra. Às vezes você nem percebe disso, mas falta você fazer essa oração. E aí, Jesus fala, mesmo em Lucas 18, que ele fala assim, Lucas 18, 24. Que ele fala assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, não é uma riqueza material. Talvez ali no jovem rico era. O coração dele está inclinando ali para as coisas materiais. Mas isso tudo que eu falei também são riquezas. E aqui fala o quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, assim, aqui não tem nenhum bom, né? Aqui fala que não tem nenhum bom. Mas se tem alguma riqueza ocupando o lugar de Jesus, é muito difícil você entrar no reino de Deus. É muito difícil aqui. Quão dificilmente é. Mas Jesus ainda fala, em verdade vos digo, que ninguém há, no 29, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmãos, ou pais, ou os filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo que por vir, a vida eterna. Então, quando a gente deixa, aqui não é no ato de abandonar fisicamente seu pai, a sua mãe, não. É no ato de tirar aquilo que está no seu coração, se é eles que estão no seu coração, tira, pede Jesus, me ajuda, às vezes é difícil para você, mas pede Jesus. Então, assim, quando a gente entende que aquilo que está no lugar de Jesus, aquilo que está no lugar de Jesus te atrapalha a ter vida, é fácil de deixar. É fácil de deixar. Quando a gente percebe que aquilo que está no seu lugar é muito alto, mas aí você entende que isso te afasta de Jesus, é fácil de deixar. Porque em Jesus você tem vida. Fora de Jesus, você não tem vida. É morte. E aqui também fala que no presente, então, não é só na vida eterna quando você morrer, não é nada, não. É agora. Jesus tem um cuidado para você hoje. Jesus quer cuidar da sua vida hoje. E às vezes, muitas vezes, é nós mesmos que estamos impedindo Jesus de cuidar. Muitas das vezes. Quantas vezes eu peguei, Jesus, será que isso está me distraindo, que eu não estou vendo um valor tão grande no Senhor? Será? Mas quando a gente entende e deixa, Jesus cuida no presente e tem a vida eterna. E aí um outro ponto que eu coloquei aqui, que tudo isso aqui é passageiro. Lá em Eclesiastes 2:11, eu vou abrir.
Fala assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Essa passagem me toca muito, porque no meu início, Jesus me tocou com essa palavra. Porque eu estava tão cansada de viver em vão, eu estava tão cansada de viver do jeito que eu estava, que quando Jesus me mostrou que tudo que eu estava correndo atrás era vão, era passageiro, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo, Jesus? E isso me constrange muito, sabe? Eu nem tinha uma Bíblia quando esse versículo me tocou, sabe? Isso me constrange muito, porque realmente tudo é passageiro, mas graças a Jesus eu encontrei a vida eterna. Que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus. Essa é a vida eterna, que conheçam a Jesus. Então isso me constrange muito, porque olha o quão precioso você está aqui ouvindo essa palavra. Eu tenho certeza que se eu tivesse escutado essa palavra antes, muitas coisas seriam mais fáceis para mim. Muitas coisas, às vezes, assim, por mais que sejam difíceis, eu ia ter um pai que estava ali me ajudando. Eu cresci sabendo de um pai que estava longe. O Jota costuma falar isso lá com a Connect, que tem um pai distante, e eu era assim, um pai distante. Mas quando eu descobri que tem um Jesus de perto, um Jesus que quer cuidar de mim, um Jesus que quer me tratar, quer mostrar um amor constante, um amor que não passa, um amor que é imutável, isso mudou na minha vida. E isso pode ser, às vezes, pode ser na sua vida. Às vezes você não reconhece esse amor. Às vezes você já até ouviu falar disso. Várias vezes você está aqui ouvindo falar, mas você não se achega a esse amor. Você não experimenta de fato, como eu falei, provar e ver. Tem como você provar e ver desse amor que constrange. Um amor que, assim, eu não tenho noção, eu não merecia nada estar aqui. Sabe, eu estou escutando uma palavra, eu sei que tudo é passageiro, mas eu estou escutando uma palavra de uma coisa eterna. Uma coisa que eu posso buscar, eu posso ir em qualquer lugar, mas eu vou ter o Jesus, sabe? Não é nem um lugar ruim, não. Mas, tipo assim, eu posso ir do outro lado do mundo. Se eu tiver Jesus, é o suficiente. Pode faltar todo mundo da minha casa. Se eu tiver Jesus, é o suficiente. Pode faltar um namoro, pode faltar um casamento, pode faltar um trabalho, mas Jesus é o suficiente. Claro que isso é muito bom, é importante ter isso. Mas Jesus é o suficiente. Então, isso tem que nos constranger, porque é uma verdade. E é uma verdade, às vezes, muitas pessoas já te humilharam, muitas pessoas já te deixaram para baixo, isso te atingiu. Mas quando você tem Jesus, tudo isso muda. Você entende que tem que orar para essa pessoa. Você entende que, assim, que Jesus possa ter misericórdia com essa pessoa. Sabe? Fica mais fácil de viver. O quão bom é, como está falando aqui, no presente. Jesus tem cuidado para você no presente. Então, todas as áreas que você precisa de Jesus, Jesus está à porta. Ele quer tratar, Ele quer cuidar. E isso constrange mesmo. E um ponto que eu queria falar era da sinceridade. Em Hebreus 10, 22. Isso, em Hebreus 10, 22. Que fala assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo de água pura. Então, aproximemos com um sincero coração, em plena certeza de fé. Então, que a gente possa se aproximar de Jesus com sinceridade, porque a chave disso tudo é a sinceridade. É a sinceridade diante de Jesus mesmo. É falar, Jesus, expor mesmo, ser sincero diante de Jesus. O que tem? A minha primeira oração foi assim: Jesus, eu nem sei se você é real. Eu nem sei se você é real. Se você for, me mostra. Me mostre se você for. Essa foi a minha primeira oração que eu fiz. Porque eu realmente não acreditava. Eu vivia numa tradição, eu vivia cheia do meu eu, cheia do meu achismo. Mas quando eu fiz essa oração, moveu tudo. Sabe? Então, assim, o que tem você falar? Não precisa ser grandes coisas, não. Pode ser chegar com sinceridade diante de Jesus. Falar mesmo, sabe? Falar, Jesus, às vezes eu estou aqui tem tanto tempo, mas eu não sei se isso é real, não. Às vezes eu gosto de estar aqui com a galera.
Às vezes eu gosto de estar aqui por outras coisas, eu tenho outros interesses. Às vezes eu tô aqui, eu já garanti meu lugar lá no céu. Às vezes você pensa assim, o que que tem? E o que tem você expor isso para Jesus? O que tem você falar isso com Jesus? Se Jesus já conhece os seus pensamentos, se Jesus já sabe, antes mesmo de você falar, Jesus já conhece, já reconhece, já sabe o que você vai falar. Então você não precisa de ficar escondendo isso de Jesus. Você não precisa de ficar escondendo o seu pecado diante de Jesus. Não precisa. Você pode expor isso com sinceridade. E aí você expõe isso com sinceridade. Fala, Jesus, eu entendi que tudo isso é passageiro, que tudo isso é correr atrás do vento, que do pó eu vim, do pó eu vou retornar. Você não precisa nem ser crente para você saber disso. Quando você vai num velório, tá todo mundo triste. Nossa, aquela pessoa morreu, né? Aquela pessoa morreu, tadinha. Então, realmente a morte é muito triste mesmo na nossa visão. Mas quando a gente entende que tem algo eterno, não fica tão triste assim. Fica triste para as pessoas que não conheceram, não ouviram falar e não se inclinaram para isso. Isso fica triste mesmo. Mas quando você entende que tem algo maior, que é Jesus, isso não fica tão pesado, né? O pastor gosta mesmo de falar que quando tá no velório, todo mundo que morreu é bom, né? Todo mundo que morreu vai entrar pro céu. Mas não é bem assim. E às vezes você nem sabe o que está ocupando o lugar do seu coração. Você nem sabe disso. Às vezes você está aqui, mas Jesus é tudo para mim. Mas lá no fundo, tem algo que está ocupando. Tem algo que está ocupando. Está te impedindo você dar passo na presença de Jesus. E às vezes você não sabe, mas pede Jesus. Jesus, tira as escamas dos meus olhos. Mostra aquilo que eu estou errando. Mostra aquilo que me impede de dar passo na tua presença. Me mostra, Jesus. Às vezes você nem sabe, mas Jesus te mostra. Se você pedir com sinceridade, Ele te mostra. Ele te mostra mesmo, sabe? E eu falei rápido, né? Mas é isso. É isso. No louvor estava falando que a gente é responsável, né? Para a chama não vai acabar. A gente é responsável mesmo. Jesus já fez tudo na cruz por você. Mas a gente é responsável de chegar diante de Jesus, de expor com sinceridade diante de Jesus. A gente é responsável, sim, sabe? E responsável todos os dias. É todos os dias a gente fazer a seguinte oração. Jesus, o que tem me distraído? Eu venho fazendo essa oração. Às vezes você fala que não tem tempo. Pode acontecer. Arruma tempo. Quem quer, arruma tempo de buscar, de ler, de inclinar mesmo. Às vezes a correria do dia a dia te impede de acordar e fazer uma oração. Mas isso é loucura. Isso é loucura. Porque você começar o seu dia sem pedir Jesus ajuda, você demonstrar que você é dependente de Jesus, pode dar muita coisa errada, porque você vai estar agindo segundo os seus passos, segundo o seu inclinar, segundo, às vezes, o seu coração que é enganoso. Então, isso é loucura mesmo. É loucura você acordar e não falar, Jesus, eu dependo do Senhor para respirar. Porque se Jesus quiser, Ele pode tirar a sua vida. Mas tem como. Hoje você está escutando uma palavra que é melhor ser dependente de Jesus mesmo. É orar, é inclinar e pedir, Jesus, me ajuda nesse dia, me livra do mal. Porque o mal é real. Mas o nosso Deus é maior. Sabe? Ele é maior do que qualquer coisa. E é isso. Queria chamar o Milton para fazer uma oração. E antes dele fazer a oração, quantas vezes eu entrei por essa porta e saí da mesma forma? Nas minhas primeiras vezes, eu nem lembro o que passou no culto. Eu nem lembro o que aconteceu, eu não sei. Porque eu estava cheia de mim. Eu estava cheia do meu eu, cheia do meu achismo, cheia das minhas seduções. Estava cheia de mim mesmo. Eu não deixei Jesus agir, não. Mas quando eu reconheci que tudo era vão, que tudo era passageiro, eu abri meu coração, sabe? E Jesus tem um toque para a sua vida. Jesus quer tocar a sua vida, independente da área que estiver. Jesus quer. Que tal você não sair daqui da mesma forma? Que tal que você sair diferente?
pedir ajuda para alguém, pedir um conselho para o Milton, para os meninos que estão na liderança, pedir um conselho mesmo. Pedir eles, falando assim, tá difícil nisso, me ajuda. O que tem? Sabe? Você chegar diante de Jesus com sinceridade.